amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, comente, participe, de nossas reflexões. Hoje nós vamos realizar um estudo bem importante que diz assim: as qualidades de um bom médium. Isso. E a quem nós estamos nos referindo, gente? No Livro dos Médiuns, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, Kardec nos diz que todos nós somos médiuns porque em maior ou menor grau nós nos sensibilizamos e temos a percepção do mundo espiritual, de diversas maneiras. Mas aqui nós vamos falar da qualidade daqueles que se colocam com sua mediunidade a serviço do bem. Não é? Então são pessoas que já trazem de uma forma mais ostensiva, a sua potencialidade da mediunidade, mas que coloca a serviço do bem, servindo de intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Então essas pessoas precisam não só aperfeiçoar pelo estudo, pela dedicação a sua potencialidade, como também, gente, perseguir algumas qualidades morais que os faça melhor medianeiro entre os dois planos, Porque quanto mais qualidade moral possuir o médium, melhor a sua sintonia com os guias espirituais e mais fácil será a sua condição de servir no bem. Então é importantíssimo que nós façamos hoje justamente esse estudo, Que qualidades morais são essas que é preciso que o médium persiga para que, colocando-se a serviço do bem, seja realmente um bom medianeiro, um bom mensageiro entre os dois planos, material e espiritual. Então, quando o médium se coloca a serviço do bem, faz serviços muito interessantes, muito importantes, Socorre esses espíritos em sofrimento através da sua mediunidade, porque o espírito sofredor aproxima-se desse médium e transmite ao mundo material suas dificuldades, o que vem passando, através da fala do médium ou da psicografia, de uma série de maneiras, Quantos familiares que já deixaram o plano físico, deixando saudosos as pessoas que aqui ficaram, trazem através desses médiuns suas cartas consoladoras. Quantos livros foram publicados, principalmente pela mão de Chico Xavier, mais de 400 obras, nos dando notícia do mundo espiritual, enfim. Então os médiuns, não só desse momento, mas de todos os momentos, até imemoriais, que a comunicação existe entre os dois planos, e há pessoas, sim, que se colocam justamente nesse caminho, trazendo com a sua potencialidade essas mensagens e todo esse apoio e amparo a esses espíritos que já desencarnaram. Como também trazer mensagem dos benfeitores, enfim. O serviço é variado, é vasto, porém o médium precisa preparar-se, volto a dizer, adequadamente para esse mistério. Então, os espíritos dizem assim: a mediunidade em si mesma não é boa nem má. Antes, apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver. Desse uso derivando os resultados que acompanharão o medianeiro até o momento final de sua etapa evolutiva no corpo. Então, o uso da mediunidade, sim, é de muita responsabilidade e, obviamente, como qualquer potencialidade, como qualquer talento que Deus coloca em nossas mãos, o médium também há de prestar conta pelo bom ou mau uso que fez da sua própria condição como medianeiro a serviço. Qualidades do bom médium. Então, nós vamos agora começar a compreender, que qualidades morais são essas que é preciso que o médium possua, volto a dizer, para ser um bom trabalhador na seara do Cristo. Não é, portanto, ser médium ou não, mas a conduta que este se aplique que atrairá mentes que se irradiam no mesmo campo de suas vibrações. Então o médium vai atrair aquilo que vibra no seu dia a dia e durante a tarefa a serviço do bem é preciso que ele esteja
bem sintonizado com seus guias espirituais, com os protetores desta tarefa. Então, a primeira grande qualidade de um bom médium, que se coloca a serviço do bem, gente, foi dada pelo Espírito Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier. Num diálogo entre eles dois, Emmanuel ressalta justamente isso, já tratamos aqui no canal, que a principal qualidade do bom médium chama-se disciplina, não é, gente? Disciplina na sua vida, aos seus horários, às suas obrigações, a forma como realmente se dedica à sua tarefa. Então a disciplina é fundamental na fala do Espírito Emmanuel para Chico, que o indagava, desejando ser um bom médium, colocar-se a serviço do bem. Emmanuel então diz isso: Chico, disciplina, item número 2, disciplina, item número 3, disciplina. Então um bom médium precisa justamente ter essa organização, não é, de vida, ter essa disciplina em todos os aspectos, para que possa então servir dentro de sua própria mediunidade. Mas vamos lá, nos aprofundar um pouco mais. Inerente a todos os seres humanos, a faculdade mediúnica se expressa de maneira variada, como nós aqui falamos, não é? Pela fala, pela psicografia, pela vidência, pela audiência, e são várias as formas dessa mediunidade se expressar e ser colocada a serviço do próximo. Conforme a estrutura evolutiva, os recursos morais e as conquistas espirituais de cada indivíduo. Então veja que a mediunidade se coloca nesse tríplice aspecto aí da estrutura evolutiva da pessoa, dos recursos morais que ele possua e das conquistas espirituais de cada um, não é? Isso aí vai distinguir um médium para médium. A condição não é igual para todo. Cada um que vai evoluindo, vai fazendo melhores conquistas espirituais e se colocando mais facilmente, facilitando esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Então vamos lá. O hábito do silêncio interior e da quietação emocional é uma das grandes qualidades que deva perseguir o médium para colocar-se muito bem a serviço. Faculta-lhe a quietação emocional e o silêncio interior, faculta-lhe a captação das ondas que permitem o intercâmbio equilibrado, ampliando-lhe a área de serviços espirituais. Como eu falei, esse mistério, gente, ele é variado, ele pode ser amplo, de acordo com a condição do médium, e o silêncio interior e a quietação no emocional. Isso ajuda bastante. O silêncio interior é o terreno onde a inspiração superior encontra espaço para florescer. O médium excessivamente agitado, dominado por preocupações, ressentimentos ou ansiedade, dificulta a sintonia com os benfeitores espirituais. Então, já está claro aqui que essas condições que precisam ser vencidas pelo médium é o que vai facilitar a sua condição de medianeiro entre os dois planos, não é? Então é preciso que aos pouquinhos o médium vá trabalhando essas questões aqui colocadas para ir se pacificando e colocar-se cada vez melhor no caminho do bem. Reforma íntima e elevação espiritual. A faculdade mediúnica não depende da perfeição moral, mas sua qualidade depende profundamente do esforço de renovação do médium. Gente, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, os Espíritos dizem assim: o verdadeiro espírita e cristão será reconhecido pelo esforço que faz em vencer suas más inclinações, que traz de onde, gente? De outras existências, de outras oportunidades, somos herdeiros de nós. Então, o esforço que você faz no campo moral, isso é levado em consideração na facilitação de sua tarefa de médium, não é? Cada conquista sobre o orgulho, a vaidade, a impaciência e o egoísmo amplia a sintonia com os espíritos superiores. A melhor proteção para o médium não está apenas no conhecimento doutrinário,
mas na transformação gradual do próprio coração. Então é preciso que o médium associe o conhecimento da técnica mediúnica, não é? Que possa aperfeiçoar-se estudando a doutrina, mas principalmente a sua reforma no campo íntimo, para que ele possa então equilibrar conhecimento e condição moral para colocar-se a serviço do bem. Outro item importantíssimo, né, que aqui estamos estudando, gente, o salutar hábito da oração e da meditação. É fundamental, gente, que quando você vai colocando a sua mediunidade a serviço, que você tenha justamente o hábito de orar, né, de fazer meditação, de você entrar em equilíbrio para que possa então na tarefa servir cada vez melhor, atingindo os objetivos que é socorrer esses irmãos, trazer suas mensagens, servir como um bom medianeiro. Então a oração eleva o pensamento a Deus, fortalece os laços com o plano espiritual superior e, sobretudo, gente, prepara a alma para servir. A meditação, por sua vez, favorece o autoconhecimento, o equilíbrio emocional e principalmente a vigilância dos pensamentos. Tudo começa na nossa casa mental, não é, gente? A gente atraindo aquilo que a gente vibra, aos pouquinhos, e se habituando a ter melhores pensamentos, deixando, não é, o pessimismo, deixando emoções que nos desequilibram mais de lado e trazendo para dentro de nós a paz e o equilíbrio na boa meditação. Quem ora aproxima-se da luz. Quem medita aprende a conservar essa luz dentro de si. Então, essa orientação que os Espíritos nos dão. Vamos seguindo, né, no nosso estudo com mais algumas boas qualidades necessárias ao trabalho mediúnico. Simplicidade e irradiação de valores internos na convivência do dia a dia. Gente, é uma grande qualidade que precisa ser perseguida pelo médium. A simplicidade. Quem foi o nosso modelo e guia e é da simplicidade? Jesus. Então, espelhando em Jesus, muitos homens valorosos e mulheres valorosas, como médiuns, passaram pelo plano material, que também nos serve de bom exemplo, não é? O verdadeiro médium não se distingue pelos fenômenos que produz, de jeito nenhum, mas pela maneira como vive. A simplicidade afasta a gente, a vaidade, e abre espaço para a autenticidade, que é muito importante. A mediunidade torna-se mais segura quando os valores do Evangelho são percebidos nas pequenas atitudes diárias: gentileza, honestidade, paciência, respeito e espírito de serviço. Quando o médium vai se transformando, gente, para melhor, naturalmente, no seu dia a dia, essas virtudes começam a aparecer, né? A gentileza, a paciência, a honestidade. As pessoas observam e dizem: ali tem uma pessoa em paz, ali tem uma pessoa com credibilidade para servir de medianeiro entre os dois planos. Ele traz alguns requisitos que no dia a dia se percebe. E não aqueles médiuns, né, que se envaidecem, que vivem irradiando, falando da sua potencialidade, das coisas interessantes que produz. Gente, tudo isso é muito frágil, porque a mediunidade pode ser suspensa. O médium pode até nem ter mais condições de produzir a mediunidade, porque lhe faltarão a companhia dos bons guias espirituais se ele não trilhar o caminho da simplicidade. Humildade, a mãe de todas as virtudes. Gente, é fundamental que o médium carregue consigo, na prática do seu dia a dia, a humildade, não é? É uma das maiores salvaguardas da mediunidade, diz a espiritualidade. O médium consciente sabe que é instrumento, nunca a fonte da mensagem. Quando reconhece suas limitações, aceita orientações, corrige equívocos e permanece disposto a aprender, torna-se um colaborador mais fiel da espiritualidade. Vejamos o inverso. O médium que não tem humildade, gente,
ele acha que acerta tudo, que não há nenhuma falha na sua comunicabilidade, que suas mensagens são perfeitas e fiéis ao que a espiritualidade irradiou. E não é assim. Na nossa condição de espíritos imperfeitos, por melhor médio que sejamos, estamos sujeitos a algumas falhas e que precisam ser corrigidas. Mas para isso, o médium precisa ter a humildade e o reconhecimento de que é falho, de que naquela noite ele não estava tão bem como em outras oportunidades. Então o que acontece é isso. Quando eu digo a noite, em modo de dizer, no momento em que ele se colocar como intermediário, naquele dia ele precisa estar bem. E nem sempre estamos bem de tudo porque nós somos humanos, não é? Nós temos questões no nosso trabalho, na via pública, enfim, nem sempre chegamos no melhor equilíbrio para a tarefa. E ali podemos ter algumas falhas na nossa tarefa. Humildade é fundamental. Finalmente, gente, amor no coração e confiança no alto. O amor é a força que dá sentido à vida e à mediunidade. Toda faculdade mediúnica existe para servir, consolar, esclarecer e aliviar sofrimentos. A confiança em Deus e nos benfeitores espirituais impede o desânimo diante das dificuldades e fortalece a perseverança no trabalho. Então, as duas grandes molas mestras de qualquer trabalho, gente, inclusive os mediúnicos. Amor no coração, que é aquele desejo de servir, e a confiança no alto. Assim, o médium se coloca como o melhor medianeiro sempre. Vamos encerrar com a mensagem dos irmãos. A mediunidade segura não nasce apenas da sensibilidade espiritual, mas da disciplina do coração. O bom médium é aquele que procura todos os dias pensar com serenidade, sentir com amor, agir com humildade e viver em sintonia com o Evangelho. Quando a vida se transforma em instrumento do bem, a mediunidade deixa de ser apenas uma faculdade e torna-se uma verdadeira missão de serviço cristão. Gente, é isso. Eu gostaria de dizer que tudo isso que deva ser perseguido pelo médium deve ser perseguido por todos nós, porque a qualquer instante estaremos sendo médium, sim, na nossa casa, na empresa, no dia a dia da nossa conduta. Sempre estamos sendo sensibilizados por nossos guias espirituais, que nos inspiram e nos fazem atuar em relação aos nossos semelhantes, sim, como médiuns também. Não falamos agora só dos ostensivos, mas de todos nós, como dizia Kardec no Livro dos Médiuns. Temos sensibilidade, temos a percepção dessa presença espiritual, então sejamos sempre, sobretudo, bons cristãos. Que Deus nos ampare e nos ilumine. Agradeço sempre, gente, a presença de vocês no canal, a divulgação. Se gostaram, deixem seu like. Desejo nesse instante muita paz a todos nós.